Capítulo 9 – Evolução e Cérebro. Formação do mundo cerebral. No regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. A massa de células nervosas que precede a formação do mundo cerebral dos invertebrados dá lugar à invaginação do ectoderma nos vertebrados, constituindo-se lentamente a vesícula anterior, o prosencéfalo, a vesícula média, o mesencéfalo, e a vesícula posterior, o robencéfalo. Nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos, nos anfíbios denotam desenvolvimento encorajador, e nos répteis avançam em progresso mais vasto, configurando já, com alguma perfeição, o aqueduto de Silvius, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase na forma espiritual, o centro coronário do psicossoma futuro, a refletir-se na glândula pineal, já razoavelmente plasmada em alguns lacertídeos, qual o riconcéfalo da Nova Zelândia, em que a epífise embrionária se prolonga até a região parietal, aí assumindo a feição de um olho com implementos característicos. Zoólogos respeitáveis consideram o mencionado aparelho como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa de vibrações para as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza vulgar em que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retratam reciprocamente. Girencefalia ou licencefalia. Prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais nas aves, com significativas porções cerebelares para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo com apreciáveis dotações, apresentando circunvoluções nos girencéfalos e aumento expressivo na área do córtex. Quanto mais se verticaliza a escalada, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo, enquanto que os hemisférios cerebrais se dilatam. Contudo, é preciso destacar que esse fenômeno de progressão fundamentalmente não se relaciona com a inteligência e nem esta é, a rigor, proporcional ao número de circunvoluções cerebrais. Tanto que mamíferos quais o coelho, o canguru, o ornitorrinco e até mesmo certos primatas possuem cérebro licencéfalo ou sem circunvoluções. A girencefalia e a licencefalia obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores no extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. À maneira de crianças tenras internadas em jardim de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquicas em que se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais exercitando os centros nervosos. Fator de fixação. Os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e no plano extrafísico, na estruturação de cérebros experimentais, com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual, quando em função nos tecidos físicos, até que se ergam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso. Demonstrando formação especialíssima, porquanto reproduz mais profundamente a tessitura das células psicossomáticas, o neurônio é toda uma usina microscópica, constituindo-se de um corpo celular com prolongamentos, apresentando-se o núcleo, escassa cromatina e o nucleolo. Acha-se o núcleo cercado de protoplasmia, em que há mitocôndrios, neurofibrilas, aparelho de Golgi, melanina abundante e um pigmento ocre estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento.
aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas, além de uma substância invisível na célula em atividade a espalhar-se no citoplasma e nos dendritos facilmente reconhecíveis por intermédio de corantes básicos, quando a célula se encontra devidamente fixada. Essa substância, a expressar-se nos chamados corpúsculos de Nice, que pode sofrer a cromatólise, representa alimento psíquico aurido pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica, através da respiração durante o repouso físico para a restauração das células fatigadas e insubstituíveis. O pigmento ocre, que a ciência humana observa sem maiores definições, é conhecido no mundo maior como fator de fixação, como que a encerrar a mente em si mesma quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança, adensando-se ou rarefazendo-se ele nos círculos humanos conforme a atitude mental do espírito na cota de tempo em que lhe perdure a existência carnal. Reflexos tipos. Estabelecidos centros nervosos em que se entrosam as forças físico-psicossomáticas, os reflexos tipos são organizadas no reino animal, fixando seu reflexo de flexão, que consta na flexão de um membro atacado na superfície por estímulos de variadas origens. O reflexo físico, que interessa a defesa própria na remoção de estímulos perniciosos, o reflexo miotático, a evidenciar-se na contração de um músculo quando responde à extensão de suas fibras, os reflexos posturais diversos e os múltiplos reflexos segmentares, intersegmentares, como os arcos, que lhes são característicos, tanto na parte aferente como na eferente, preparando-se o veículo físico-psicossomático do porvir em suas reações nervosas fundamentais. Através deles, o encéfalo, conservando consigo o centro coronário e o centro cerebral, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e seleção, atenção e escolha se consolidem. Formação dos sentidos. No corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito no transcurso dos séculos, a consciência fragmentária acrisola então os sentidos. Fim do longo período de trabalho, afirma-se o tato por sentido cutâneo essencial, a espraiar-se por toda a pele. Esta se converte em superfície receptora com variadas terminações nervosas que se salientam por extrema complexidade, desde as arborizações simples até os corpúsculos especializados que se localizam dentro da derme, utilizando células especiais em comunicação incessante com o cérebro para que as sensações táteis constantes possam defender os patrimônios da vida. Adestrada a atenção, o animal, na esfera física e na esfera extrafísica, elabora por atividades reflexas várias substâncias que lhe excitam os centros receptivos, definindo os chamados sentidos químicos, a culminarem no olfato e no gosto. No epitélio olfatório, as células basais e as de sustentação e as olfativas sobre as glândulas de Bowman, que se encarregam de fornecer o muco necessário à discriminação dos elementos odoríferos, operam a seleção das propriedades aromáticas das substâncias. E no dorso da língua, na epiglote, na face posterior da faringe, como no véu do paladar, os corpúsculos gustativos, guardando as células epiteliais de sustentação e as células gustativas, associados às pequenas glândulas salivares, fazem o registro das substâncias destinadas à nutrição. Visão e audição. O sentido da vista, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição das imagens dos objetos na retina, segundo um sistema dióptrico particular, aperfeiçoando-se as células receptoras da luz, cujo impulso nervoso alcança as vias ópticas, transportando as imagens captadas até a profundez do cérebro, onde a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias e analisa-as, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência. E na audição, alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, em que o tubo coclear
A dividir-se em 3 compartimentos, vai encontrar as células evoluídas dos órgãos de corte e as fibras nervosas do acústico, encarregadas de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio em estímulos nervosos, a saírem através do nervo auditivo na direção da mente, que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações de tom, intensidade e timbre, estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexos condicionados com expressão decisiva em seu desenvolvimento. Sob a orientação das inteligências sublimes, em cada sentido se instala em organização especial formada de vários aparelhos e implementos. Também o cérebro integral se organiza em lobos diversos, com vasta margem de recursos para o futuro, quando a alma, então nascente em atividade instintiva na construção de seu próprio veículo, se erigirá em consciência desperta com capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Microcosmo prodigioso. Com o tempo, a direção espiritual da vida consegue, enfim, organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo, regulando e coordenando as funções das vísceras. Estruturam-se desse modo primorosamente a inervação visceral, aferente e eferente e os centros coordenadores, o sistema simpático e parasimpático e as fibras pré- e pós-ganglionares de Langley, com os neurônios a edificarem vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas. Em todos os ângulos do cérebro, esse microcosmo prodigioso, células especiais permanecem sob o controle do espírito, assimilando-lhes os desejos e executando-lhes as ordens no automatismo que a evolução lhe confere. Desde o grupo tectobulbar das fibras pré-ganglionares, saindo com os pares cranianos tecidas com neurônios do mesencéfalo, protuberâncias e bulbo, e incluindo os núcleos supraópticos, paraventriculares e a parede interior do infundíbulo, até o grupo sacro, com neurônios localizados na medula sacra. Nervos especiais funcionam como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental projetada ou recolhida pela mente em ação constante nos domínios da sensação e da ideia, em conexões e trajetos que a ciência do homem mal começa a perceber, atuando nos demais centros do corpo espiritual e nas zonas fisiológicas que os configuram no veículo somático através de circuitos reflexos. No diencéfalo, o campo essencialmente sensitivo e vegetativo parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário, por fulcro luminoso, entrosa-se com o centro cerebral a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral. E dessa junção de forças, o espírito encontra o cerebelo no gabinete de comando das energias que o servem, como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade e autoescolha, plasmará no espaço e no tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus. Capítulo 10. Palavra e responsabilidade. Linguagem animal. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes, e para isso a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. De início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Contudo, à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. O lobo grita pelos companheiros na sombra noturna, o gato encolerizado mostra fúria característica miando raivosamente.
O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintinhos ou rogar socorro quando assustada. E o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor. Intervenções espirituais. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias. Sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. O laringe, situado acima da traqueia e adiante da faringe, consubstanciado num esqueleto cartilaginoso urdido em fibras e ligamentos com uma seleta de pequenos músculos, sofre nas mãos sábias dos construtores espirituais a maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço de plástica, delicadas operações no curso dos séculos, para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vinculem tão destros quanto possível à produção fisiológica da voz. Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho de lançamento do som e que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa estratificada na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Fora da ação das cordas vocais, o laringe revela no pescoço movimentos de ascensão e descensão, elevando-se na expiração e na deglutição e baixando na inspiração, na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais. Mecanismos da palavra. Com o extremo carinho de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada em plano inferior, a cricoide, que representa um anel modificado da traqueia, sustentando uma placa na parte posterior, sob a qual, no bordo superior e de ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aritinoides, que se permitem assim a conjunção ou afastamento entre si. Cada uma possui na base uma apófise, a interna vocal, em que está inserida, a parte posterior da corda vocal verdadeira do mesmo lado, e a outra que é a externa muscular. Com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior ou cartilagem tireoide, a destacar-se sob a pele no chamado pomo de Adão, em suas lâminas verticais que se conjugam na linha mediana, traçando um ângulo diedro que se volta para a retaguarda e onde se fixam as cordas vocais verdadeiras. Cartilagem essa que, por baixo, se une com o anel da cricoide e por cima com o osso hioide, através de membranas e ligamentos, o qual fornece apoio para a implantação do laringe. Acima das cordas vocais verdadeiras surgem as cordas vocais falsas, a limitarem com a parede os ventrículos laterais de Morgagni. Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto o aritinoide, assegurando as funções da glote vocal e formando com o avanço primor de previsão e eficiência a abóbada de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço. Linguagem convencional. Aprende então o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia, como num fole, e fazendo ressoar o som no laringe e na boca, que exprimem também cavidades superglóticas, para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. A esse modo natural de exprimir-se por gestos e atitudes silenciosos, em que derrama as suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor em descargas fluídico-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva, superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado, com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio de sinalética especial na escala dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda
vanguarda e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência que lhe outorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. Pensamento contínuo. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que então, paulatinamente, se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem, sem dificuldade, umas às outras. Valendo-se dessa instituição de permuta constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo e, por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou as ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória ante os problemas da própria vida, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e, com isso, a desprender-se do carro denso de carne, desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas durante o sono comum, para receber em atitude passiva ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que os instrui sobre as questões morais. O continuismo da ideia consciente acende a luz na memória sob o pedestal do automatismo. Luta evolutiva. Entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, encravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminalmente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe amparam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor, egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Observa-se tocado por estranha metamorfose. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado lentamente dos laços mais fortes e que o prendiam as inteligências divinas a lhe tutelarem o desenvolvimento para que se lhe afirmem as diretrizes próprias, sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês ali nascerem fragmentários no íntimo insuflam-lhe aflição e temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhe os mecanismos, como quem vê no mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Nascimento da responsabilidade. A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro e a sede de conforto e beleza inspirando o nascimento das indústrias e das artes eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento.
Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições e, enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando, para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que, perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido.